Olá, vamos iniciar mais uma live de sábado, hoje com um assunto muito propício para sempre, mas vamos dizer que nessa época de pandemia ainda mais importante. A Yáscara já está entrando, eu já vou chamar para a gente começar a conversar um pouquinho antes da abertura oficial. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Hoje eu optei por conversar. Oi, Yáscara, tudo Oi, bom? Ah lá, tudo. vamos nos ajustando, né? Lá. Sim, vamos Senão lá. fica a minha cabeça cortada. Como... Agora eu estou aparecendo inteira. Tá, tá. Inteira para a live hoje em dia, né? Porque é daqui para cima. Como é que eu tô tendo aí? Eu diria para talvez se der para você diminuir um pouquinho a sua luz direta. O seu rosto tá muita luz. Tá. E agora? Ah, agora ficou melhor. Ficou Senão a melhor? gente não fica. Até Tá bom. porque, como eu sempre comento, né, a gente conversa uma com a outra, ou com os outros, né? Quando você está na situação da live, como se você estivesse falando de frente mesmo. Sim. E eu, pelo menos, uso para o meu imaginário, para não dar aquela sensação de falando assim, sozinho, ou para Aham. gente só, realmente que as pessoas estivessem atrás de nós. Sim. Porque essa situação da comunicação assim, ela trouxe, né, algumas necessidades de ajuste. Eu estava comentando agora para a abertura de que hoje nosso assunto é um assunto que é sempre atual, mas eu diria que neste momento da pandemia pode parecer que não, que ele ficou perdido, né, a ideia do Uhum. trabalho em equipe e que em todos os momentos nossos profissionais, independente de trabalharmos juntas como nós, que nunca trabalhamos no mesmo Sim. espaço físico, porém temos pacientes em comum e que vimos essa necessidade de conversar sobre o trabalho junto, mesmo que separados, né? Sim. E para fazer essa ponte, eu pensei numa frase, que eu gosto muito daquelas frases daquele site O Pensador. Eu nunca sei se de fato as frases são dos autores que aparecem, mas eu Ah, acho que vale a intenção, né? sim. Eu gosto de uma frase que dizem que é do Michael Jordan, que ele diz que o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Com E certeza. então essa é a ideia da live de hoje. Para quem está entrando, eu sei que ainda para mim está aparecendo que ainda está mandando as notificações para quem está online. Não batemos ainda 4 horas. Mas, Yáscara, inicialmente, então, agradeço muito o seu convite para essa conversa. Você que é uma pessoa muito experiente, muito profissional no que faz, que eu acho que tem algo em comum agora, esse tempo que a gente conversou bastante, muito mais do que antes, inclusive, Sim. e deu para perceber que temos algo muito em comum, que é essa paixão sempre por estar aprendendo, estar conhecendo, conhecendo técnicas novas para estar integrando ao nosso trabalho, o foco e o amor pela clínica. Uhum. E então eu gostaria muito que você contasse inicialmente, aí para quem está entrando, um pouquinho da sua trajetória profissional. Tá bem. Bom, primeiro eu quero te agradecer imensamente por você me dar voz para falar de um assunto que eu faço, que eu adoro fazer, e falar também desse assunto, que é esse trabalho em equipe, que já venho fazendo isso há 40 anos, né? Sou formada há 40 anos e trabalhei assim em muitos lugares de instituições onde esse trabalho em equipe ele era muito bem estruturado. A gente tinha assim experiências
de muita produção interessante, com esse olhar de equipe. E é uma coisa assim, eu particularmente não sei trabalhar se não for em equipe. Como você falou, né, na sua abertura aí, fortalece todos os lados. A gente aprende com a equipe, os pacientes ganham, que o nosso objetivo, o nosso propósito é sempre o paciente, né? Então, assim, as minhas experiências sempre foram muito em instituições com uma equipe toda formada. Hoje, eu tenho, lá na clínica que eu tenho, né, que eu atuo, eu estou sozinha, mas eu interajo com todo mundo que tem a interface com os meus pacientes. Como você falou, há um tempo atrás, antes da pandemia, a gente fazia interação, marcando reuniões, né? Eu acho que agora, né, com a pandemia, o que trouxe de bom é que a gente vê que presencialmente ou não. Eu acho que nunca mais vai ser aquele formato, porque otimiza, né? Então, esse trabalho, a minha experiência é muito focada mesmo em trabalho com equipe. Até porque, né, Suzana, quem trabalha na área de neurologia funcional é muito difícil, é quase que, olha, pode-se dizer de contar nos dedos das mãos um paciente que você consegue dar conta sozinho, né, por conta da especialidade mesmo. Como aqui a gente vai falar em pacientes com lesões neurológicas, então a gente vai estar sempre falando com um trabalho de equipe, porque não tem como a gente atender esse paciente se não for em conjunto, né? Exatamente. E, Ascara, ainda tem uma luz, pelo menos para mim, eu não sei se para as outras pessoas, que parece que está entrando na lateral. Isso, aí fica. Ah, agora sim, ficou ótimo. Mudei. Parece igual os ensaios. É porque eu estou com uma janela aqui na frente e eu já tentei corrigir esse contexto do ambiente, mudando a persiana, e ela fica um Não, negócio. agora ficou excelente. Agora ficou muito bom. Melhorou agora? Excelente. Agora. Muito bom. Eu acho que essa colocação toda que você fez realmente é uma situação que trouxe uma luz que a gente não tinha mesmo. Assim, todo mundo conhecia a questão, tem plataformas de comunicação à distância, as empresas usam isso, e nós, na nossa área em geral, fono, psicólogo, TO, nós não tínhamos até se comentava fazer um atendimento à distância, mas eram situações muito pontuais. E eu acho que a gente sabe de todas as tristezas desse afastamento, esses 90 dias, eu até escrevi ontem um pouquinho sobre isso, mas teve ganhos, e eu acho que um dos ganhos muito significativos é esse, como você colocou, e que realmente eu também penso isso. Mais do que ligar, a gente tinha até o hábito de ligar ou mandar uma mensagem ou conversar, e hoje a gente tem essa oportunidade da comunicação efetiva, se vendo, conversando, foi um ganho, sem dúvida alguma. E eu gostaria, então, que você assim, fizesse aí o que a gente até colocou como justificativa, né? Ou seja, o porquê. Sim. Quando a gente fala do trabalho da fono, junto com o trabalho da terapeuta ocupacional, eu tive duas colegas que me mandaram um recado à parte, dizendo assim, Su, eu não entendi por que você vai conversar com uma terapeuta ocupacional. Se você é especialista em voz, tudo bem, você tem alguns atendimentos, tal, mas você não trabalha com pacientes neurológicos graves mais há muitos anos, e nem com crianças pequenininhas. E aí eu fiz a justificativa para elas de que existem muitas áreas onde o nosso trabalho se beneficia do trabalho da terapia ocupacional. Não é muito fácil a gente conseguir convencer os outros. E aí eu ainda brinquei com elas, olha, e aí aproveitem, assim, aí vocês vão perceber como independente de termos 1, 2 ou 10 casos, ou atendermos exatamente as mesmas coisas, o trabalho conjunto traz benefícios tanto para o lado fonoaudiológico quanto para o lado da terapia ocupacional. Então, eu gostaria muito que você abordasse um pouco essa justificativa. Eu usei essa. Gostaria que você desse o seu ponto de vista.
Então, para argumentar e a gente conseguir justificar, eu queria usar um conceito atual da OMS sobre o que é saúde, né? Porque o conceito hoje da OMS, ele sai um pouco daquele modelo médico-biológico focado na doença, né? E ele vem para um modelo hoje mais focando na qualidade de vida, né? E dizendo que a qualidade de vida não é só a ausência de uma doença, ela é muito mais que isso, né? E aí, abre aspas, o que é o conceito hoje? O conceito hoje é olhar para esse indivíduo, ele tem uma saúde, ele tem não só a ausência de doença, mas ele tem um bem-estar físico, mental, social e ainda foi acrescentado espiritual. E aí, quando ele coloca o espiritual, ele coloca o espiritual não ligado a um conceito de religiosidade, mas um conceito de alguma coisa que transcende, né, de autoconhecimento. Então, percebe como, olhando para esse conceito atual da OMS, você vê a complexidade. Nessa demanda de complexidade, a gente precisa entender que um especialista não dá conta para atender de uma demanda tão enorme quanto seria essa pessoa, esse indivíduo. E para isso a gente precisa, muitas vezes, de um outro especialista, de um outro profissional, para conseguir olhar para esse ser com tantas demandas, com tantas questões, né? E a gente precisa, aí nessa questão que a gente está falando da FONE, da TO, a gente precisa de ações integradas, porque aí a gente vai conseguir olhar de uma forma sistêmica e atender esse paciente num conceito mais integrado, né? E eu acho que aí, assim, a gente consegue responder por que é o trabalho em conjunto, né? Porque aí a gente responde sempre olhando lá para a classificação, lá para o conceito, entendendo que esse paciente ele é muito multifacetado, né? E como que eu vou dar conta? E aí a gente fala aqui da parte neurológica, né? De pacientes lesados neurologicamente, mas isso vale para a sua área, para uma outra área de ortopedia, porque pensa, a neurologia é a base do entendimento para qualquer especialidade, porque tudo acontece no cérebro, né? Então, assim, eu acho que responde muito a gente conseguir ter um olhar mais abrangente para entender tudo isso, né? Exatamente. O conceito de saúde. Sim. Não apenas o reparador, lógico, a gente acaba tendo talvez uma maior população que busque o trabalho na condição reparadora. Sim. Mas eu digo que talvez seja até pelo fato do desconhecimento do componente saúde, do Sim. componente de bem-estar, do componente de funcionalidade, que é uma área onde eu acho maravilhoso o trabalho de vocês, porque vocês trabalham com a funcionalidade. E a funcionalidade é igual que eu trabalho, por exemplo, a questão da competência auditiva ou a competência, que vai além de você não ter uma patologia. Quando a gente fala de funcionalidade, nós estamos falando do custo-benefício, de conseguir fazer algo da melhor forma possível. Sim. Não é mesmo, Yáscara? E aí, quando a gente sai daquele modelo antigo, que era há um tempo lá atrás, que se ficava focando, e a gente vai construir hoje essa fala, nos outros momentos que a gente for conversar, muito batendo nesse conceito, eu vou o tempo inteiro voltar para ele. Porque quando eu falo de qualidade de vida, de não ser só ausência de doença, eu passo a olhar para essa pessoa não como um paciente, mas como um cliente, que eu vou dar voz para ele, ele vai participar do processo, eu vou ter nas minhas ações terapêuticas modelos de prática baseada no cliente, práticas baseadas em evidências. Então, hoje, é o que há de mais atual nesse formato de entregar para o paciente. A gente tem muito esse ranço de falar paciente, né? Eu quero aqui falar o tempo inteiro que eu falar paciente, eu estou processando e todo o meu pensar terapêutico é pensando no cliente,
né? Nessa pessoa que tem voz, e ela participa do processo. Eu vou dar alguns exemplos depois, assim, que ele vai escolher também, vai decidir junto comigo o que ele quer de mim, né? Então, isso é um olhar integralista, sistêmico, entendendo que o cliente, a pessoa que vem te buscar a você, ele tem muitos sistemas que interagem, que trabalham entre si para ter uma harmonia e ele conseguir ter essa tal dessa qualidade de vida, de ter o bem-estar, que é isso que a gente quer. E nesse sentido, quanto mais integração de ações, melhores serão os resultados com o paciente. Sem dúvida, concordo plenamente. Por isso convidei alguém desse porte, como vocês já estão vendo, com a questão desse conhecimento e esse aspecto que você abordou da ciência, da saúde baseada em evidência, onde muitas vezes as pessoas que às vezes não têm muito contato com textos científicos, artigos, abordagens, acha que isso está ligado apenas a eu tenho que fazer aquilo que o estudo X mostrou. E não. A base principal da ciência, né, baseada em evidências, é a gente justamente poder dar ao paciente, dar ao cliente ali, olha, eu tenho essa e essa e essa opção. Vamos ver o que cabe melhor para você, o que você consegue, o que você pode fazer, ou o que você deseja. Isso vale para fono, para TO, para medicina especificamente. Para todas as áreas, né? Para todas as áreas. E aí eu vejo também, Askara, como é importante quando nós temos vários profissionais atuando junto ao paciente, que seja feito esse olhar. Sim. Porque, de repente, aquilo que, para mim, como fonoaudiólogo, é super importante, para o paciente não é aquilo que está pegando para ele, não é mesmo? Sim. E aí eu acho que entra na segunda parte, para a gente estar falando mesmo dessa questão da interface. Sim. E eu gostaria muito que você trouxesse, assim, casos que eu sei que você tem casos muito interessantes para contar, que mostram aonde a gente tem essa interface e esse ganho tão importante. Beleza. A palavra é sua. Vamos lá. Então, assim, olha, antes da gente entender a interface, acho que a gente tem que entender um pouquinho de que cenário que a gente está falando, de personagens, quem são esses personagens. E aí a gente entende do que a gente está falando, e daí eu ilustro com um caso que é bem bacana, que eu atendi, que dá essa interface com a fono e a TO. Então, assim, nós temos aqui 3 personagens, para ficar assim, para as pessoas entenderem, né? A gente tem o nosso cliente, né? Porque aí a gente vai estar sempre raciocinando em cima lá do novo modelo do conceito de saúde, que é o nosso cliente. Nós temos a TO e nós temos a fono. E nós temos um cenário aqui, né? E para entender esse cenário, quer dizer, onde vai acontecer essa prática e que modelo ela vai acontecer, a gente tem que entender em que local que esses personagens estão. Porque dependendo do local, eu vou ter modelo de equipe. Então, eu vou ter ou uma equipe multidisciplinar, ou uma equipe interdisciplinar, ou uma equipe transdisciplinar. E depois, no decorrer aqui da explicação dos casos, eu vou voltar para dizer como é que é cada um desse, que jeito que a gente atua em cada um desse. Então, posto esse cenário e esses personagens, depois eu volto para explicar os modelos, né? Eu vou pegar um caso para ilustrar esses personagens e esse cenário para vocês entenderem como funciona essa interface. Então, eu pensei aqui, Suzana, num paciente, eu peguei uma questão de autocuidado, né? Que seria a alimentação, que aí dá uma interface muito legal com a fono, poderia ser muitas outras. E aqui eu queria só fazer um parêntese, assim, não importa, aqui pode ser criança pequenininha, pode ser o adolescente, pode ser o adulto e pode ser o idoso, né? Nós estamos falando de pacientes neurológicos e esse exemplo que eu vou dar, ele serve para qualquer uma dessas fases da vida, porque todo mundo precisa se autoalimentar. Então, eu vou pegar um paciente
paciente que me trouxe uma queixa, uma demanda de muitas outras, mas eu vou fazer um recorte para pegar especificamente a interface, tá? Então, esse paciente, ele tinha muitas questões, mas assim, um desejo dele, modelo centrado no paciente, é que ele não estava conseguindo comer sozinho. Então, ele estava com dificuldades. Então, quando a gente recebe esse paciente, ele tem várias queixas, inicialmente a gente vai fazer uma avaliação. Porque aqui, depois eu vou explicar, eu estou no modelo multiprofissional. Né? Então, eu estou lá, meu paciente vem, ele dá a queixa dele, eu faço a avaliação, e aí eu vou perceber que ele tem questões da parte física, né, de componentes de desempenho, ele tem dificuldade, né, nessa mão, de segurar o talher, de levar até o talher à boca. Mas quando eu estou avaliando, eu percebo que além dele ter dificuldade de segurar esse talher, de levar essa mão com o talher até a boca, quando essa comida, esse talher chega até a boca, ele também não consegue tirar da boca, do talher a comida. Né? Então, ele tem questões importantes na região de boca. Né? Então, assim, avaliando isso, opa, eu vou precisar de um outro especialista, eu vou precisar de alguém, porque ele está me mostrando que ele tem um outro sistema, além do sistema de corpo, de disfunção motora, ele tem um outro sistema, que é o oral, que não está bom. E aí eu preciso do especialista. Então, neste momento, se dá uma interface de trabalho. E aí, qual que é o objetivo comum aí? A gente tem, não falamos que a equipe, os profissionais, eles têm um propósito comum, que é fazer com que esse paciente coma. Mas eu vou dar conta sozinha? Não, eu vou precisar de alguém que complemente o meu trabalho. Então, chego para o paciente, aí eu vou falar conduta, né? Já estou falando conduta aqui. Chego para o meu paciente e falo, olha, para o senhor conseguir fazer isso que o senhor quer, eu vou precisar que o senhor procure a avaliação de um fonoaudiólogo. Né? E aí é importante eu também entender, sair do meu território, entender, explicar muito bem o que eu faço para ele, o que eu preciso que ele entenda, e dizer para ele que eu também estou precisando de um apoio de uma outra área para que a gente consiga que ele efetivamente realize essa atividade que ele está querendo, que é comer. E aí, nesse momento, temos aqui uma equipe. E aí, conceituando equipe. O que é equipe? Equipe são 2 ou mais especialistas com um propósito em comum, trabalhando em um propósito comum. E aqui, nesse modelo que eu expliquei, que a gente está conversando, desse paciente chegar para mim, eu estou lá num contexto, né, num local que é o meu consultório, eu estou lá sem as outras áreas, eu não tenho uma fono lá. Então, eu estou no modelo de atendimento multidisciplinar, porque aí eu vou encaminhar, e aí eu vou conversar, depois eu vou discutir com a fono, a gente vai discutir ações, para que a gente consiga efetivamente, desse propósito comum e desse objetivo comum, fazer com que esse paciente atinja aquela meta, que é ele comer. Então, eu acho que justifica a interface e explica a interface, né? Uma coisa que eu vejo que é muito rico no seu trabalho, Yáscara, lógico, 40 anos de uma carreira, né? De uma pessoa que sempre trabalhou muito e sempre se atualizou muito, que você tem os 3 modelos de experiência de trabalho. Sim. Então, para quem está aqui assistindo, né, quando nós profissionais da área, então fono, físio, TO, nós trabalhamos numa instituição, por exemplo, eu não trabalho mais em instituição, mas então eu basicamente, atualmente, eu só tenho um trabalho multidisciplinar com os outros. Sim. Porque no meu consultório tenho outras fonoaudiólogas, tenho uma psicóloga. Com essa psicóloga, eu consigo ter um trabalho, vamos dizer, interdisciplinar. Sim. Mas também tudo depende dos casos. Agora, você tem as 3 experiências, né, que é o multidisciplinar, o interdisciplinar e o transdisciplinar.
A gente sabe que ainda essa nomenclatura, às vezes, não é muito clara. Não é clara nem para os profissionais, muitas vezes. Né? E aí eu vejo que entra um aspecto que é fundamental. Quando eu já tive várias vezes pais que quando, ou mesmo adultos, pós-AVC, acidentes, traumatismo, que eu falo, olha, precisaríamos de um apoio de uma terapeuta ocupacional. Ah, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo até que é mais comum para a área que eu trabalho. Sim. A parte da escrita. Então, que é essa questão de, mas viu, mas você não está trabalhando escrita? Aham, sim, eu estou trabalhando escrita e entra bem dentro disso. Não, mas ele já está fazendo uns treininhos de caligrafia, já, né? Você já estava acertando com a página. Sim, veja só, tudo que estava dentro do que eu, e aí até um pouco mais psicopedagógico, né? Porque eu sou fonoaudióloga e psicopedagoga, estou trabalhando, eu percebo que há uma necessidade a mais. Essa necessidade a mais, realmente, quem trabalha é a terapeuta ocupacional. Porque, assim, só ajustar, eu já ajustei o que era do meu conhecimento. E eu vejo que para a gente poder ter essa interface funcional, é muito importante o autoconhecimento, tanto pessoal mesmo, quanto profissional. Você também não sente isso? Você que ainda atua bastante junto a Eu vou equipes? falar isso para você que você me perguntou, só antes eu queria aproveitar o gancho e explicar então aqui já o modelo Inter, rapidinho, trans, e depois eu falo para você dessas questões das dificuldades, às vezes, que a gente tem em trabalhar com a equipe, trabalhar com a família, da necessidade. Então, assim, o modelo Inter, que eu trabalho também num outro serviço, que eu também uso esse modelo Inter. O modelo Inter, ele é um pouco mais complexo, e cada vez ele vai ficando mais complexo até chegar no trans. Por quê? O Inter, as avaliações, às vezes, elas são feitas com o paciente e as outras áreas no mesmo momento. Então, você tem uma equipe, então lá a gente tem uma equipe completa, médicos, todas as especialidades, então tem o neuro, tem a fisiatra, o ortopedista, é meio que quando se reúne para discutir, assim, é uma mesa, né? Quase que de tanta gente que tem. Aí tem lá a físio, tem a psicóloga, tem nutricionista, tem todo mundo ali. E aí você pega o paciente, você vai discutir aquele caso. Então, todo mundo participa, mesmo quem não atende aquele paciente. E todas as ações, elas são discutidas, todo mundo opina. Mesmo eu não tenho esse paciente não é meu, mas eu faço parte de uma equipe interdisciplinar, então eu vou opinar, eu vou trazer as minhas colaborações, quanto terapeuta ocupacional, para um outro profissional levar essa contribuição. E eu vou monitorando o que é da terapia ocupacional, esse paciente vai trazendo, esse colega vai trazendo na reunião e a gente vai conversando no sentido de melhorar as ações dele para aquele paciente. Se ficou discutido na reunião que aquele paciente, o cliente, não é para vir especificamente para mim naquele momento. Esse é o modelo Inter. No modelo trans, é mais complexo ainda. É de uma complexidade muito maior. Às vezes, a gente precisa reunir muito mais do que uma vez por semana. Por quê? Quando você está no modelo trans, todos os objetivos daquele paciente, eles são discutidos com a equipe. Ninguém faz nada sozinho. Então, assim, para poder gerenciar o modelo trans, tem que haver muito autoconhecimento do que você faz, muita maturidade da equipe para poder ter essa interface. Esses territórios, eles são muito parecidos e tênues, você tem que saber até onde você pode ir e que você respeita o do outro. Então, assim, é uma complexidade maior esse trabalho do trans. E aí, naquela pergunta que você me fez em relação da escrita, né? A escrita, ela é uma outra interface que pode se colocar a TO, pode se colocar a psicopedagogia e também, às vezes, até a psicologia, né? Porque, assim, quando você pensa na escrita, é uma complexidade imensa, porque, assim,
Por que que essa pessoa, essa criança, esse adulto, esse adolescente, ele está com dificuldade na escrita? Será que ele é uma construção? Porque quando você fala escrita, chegou, o final do processo está aqui, né? Mas e todo o resto do processo até chegar aqui, né? Pode ser uma questão mais de campo visual, pode ser uma questão de neuromuscular, de cansaço, de hipotonia da região do pescoço, pode ser uma questão de alinhamento postural, base de suporte, que é quadril e pés, pode ser tanta coisa. E aí, é como você falou, eu fui até aqui, e as pessoas acham que, assim, treinar a escrita é mandar ficar fazendo ligar pontos, é ficar mandando fazer exercício gráfico, grafo-motor. Eu também uso exercício grafo-motor, você usa, a psicopedagogia usa, só que cada área tem um saber e um conhecimento para agregar a melhora de entrega desse produto final para o paciente. Então, você tem o seu saber e o seu olhar, que junto com o meu vai agregar, e de repente está precisando de coisa que eu não consegui ver e que você ajuda, e aí a gente consegue melhorar. Quando fala de família, eu acho que aí tem outros contextos, né? Tem questão, às vezes, financeira, que às vezes a pessoa ela fala, mas eu já estou pagando a fono, né? Agora eu também vou ter que pagar a TO, porque esse modelo de, vamos dizer, habilitação e reabilitação do Brasil, ele, para a pessoa que tem baixa renda, é muito complicado. Você não tem as ações tudo no mesmo lugar, ou a pessoa não tem um suporte financeiro do estado, do município, para poder financiar esse tipo de ação. E às vezes a pessoa não tem condição, então ela vai escolher. Ela vai escolher de acordo com o quê? Com aquilo que ela acredita, com aquilo que ela quer. Agora eu não quero, eu quero, vou ficar só com a fome, eu não vou. E aí vem a maturidade também do profissional, de às vezes chegar e dizer com argumentos, porque às vezes a gente também não tem argumentos, até por falta de conhecimento um pouco do território do outro, a gente não tem tanto argumento e às vezes a gente usa uma fala que não é apropriada para o convencimento da família no agregamento daquele outro profissional. Então, eu vou usar um argumento, às vezes eu não sei muito bem, e eu tenho que ter maturidade, às vezes, para entrar em contato com o profissional, vou falar, olha, eu preciso, estou com um caso assim, né? Preciso de uma avaliação, como é que eu posso estar falando para a família, se eu não sei, ou se eu sei, eu vou dar um jeito de tentar mostrar para a família da importância. E também a gente, às vezes, tem um limite, a gente já falou, já fez tudo, e a família, então, a gente tem os nossos limites também, né? E aí a gente, mas E sabe uma coisa que eu tenho notado, Yaskra, acho que você também, né? Nós temos, inclusive, falta de profissional. Tem isso, né? Nós somos humanos, ou seja, às vezes eu já escutei muitas vezes, olha, eu fui em tal lugar, mas não tinha vaga. Eu fui em tal lugar e não tinha vaga. Então, só uma licencinha, a Sofia estava falando aqui que eu entrei no meu perfil pessoal do Instagram, em vez do profissional. Dá para a gente trocar aqui? De sair e abrir de novo? Para você entrar como profissional? Para eu entrar no meu perfil profissional. Ah, tá. Sim, eu derrubo você e você entra de novo, tá bom? Então tá bom. Então vamos lá. Peraí, deixa eu. Tá. Aí, eu vou então remover você. Aí. Gente, a Yaskara pediu para entrar como perfil profissional dela. Eu recebi um recado de que estava travando a live. Para mim, não está travando. Mais alguém observou isso? Se estava travando a imagem, era mais a minha imagem, mais a imagem dela. Isso é importante, porque essa questão, às vezes, do travar está ligado à internet de quem está assistindo. Então, às vezes, a gente precisa observar, é por isso eu até peço, né? Assim, porque, por exemplo, para mim, eu recebi a imagem dela clara, assim, teve só 2 momentos no início que deu uma travada e depois correu. Então,
Eu vou estar chamando, ela já entrou. Vamos lá. Agora sim, o outro. Não, não está travando, né? Sim, também, para mim também não. Pode ser a questão do. Aí. Olha, voltou! Assim, é a mesma pessoa. Ai, olha, que Mas coisa. eu realmente eu acho muito legal você, porque, por exemplo, você posta todas as suas coisas na sua página profissional. Isso. Olha, tenho aqui 4 colegas profissionais, É, fonoaudiólogas da minha turma, que estão na live. Agora entrou mais uma conhecida minha. é, Agora a Paula também disse que é uma professora que está normal. É que eu tinha recebido um recado no é, meu Instagram, no meu WhatsApp, de que é, estava travando. Para mim, não estava travando. Teve só uma travadinha no início e depois correu, né? Mas é que essa questão é assim: tem a internet nossa e tem a internet de quem está assistindo. Eu é. noto isso se eu estou andando, por exemplo. Se eu estou assistindo uma live, mas eu não estou parada, né? Eu tô lá, vou lavar a louça, coloco o celular ali num apoio, vou lavando a louça e olhando e ouvindo. E aí eu saio e eu tô, por exemplo, eu tenho acesso, né, à internet 5G. Aí eu saio e entra no meu 4G e não no Wi-Fi, dá aquela travada e às vezes eu fico assim, será que foi a pessoa que travou? Será que foi a minha internet? Mas agora recebi que está normal mesmo. Então Beleza. tá. Sim, ó, Aí deixa eu só completar. tá. Pessoal, quem está entrando, entra, sai, né? Circula, ela tem a página, então, como Yáscara TO. Ela posta bastante informação, é muito legal de acompanhar, tá bom? Aí já fiz sua propaganda. Ó, beleza. Então, Não, e é aí legal mesmo, porque o seu pessoal, o pessoal que entra, vai ver que você está foi online. avisado, eu fiz toda a divulgação no Sim, pela página profissional. doutor Yáscara, né? Então, assim, aí a Sofia agora falou para mim, ai, meu Deus, mãe, você tá no perfil pessoal. Então, assim, para completar aquela ideia que a gente estava Isso, vamos lá. falando, né? E tem uma outra questão, além de pensar na construção dessa escrita em relação às estratégias e técnicas que a gente utiliza com o paciente, ainda o terapeuta ocupacional ele vai utilizar de recursos adaptação, tecnologia assistiva, adaptação. Então, assim, é importante porque às vezes a gente precisa entender esse mobiliário que o paciente está usando. Se a gente for pensar aí, às vezes, em pacientes que têm questões de hipotonia de região de cintura escapular, ou mesmo de cervical, são pacientes que às vezes eles se cansam de manter um foco de atenção, né, com a questão do visomotor, do olho e mão. Então, às vezes, a gente precisa fazer colocação de um plano inclinado, tem que entender quanto de angulação a gente vai estar colocando para melhorar esse suporte, e que às vezes também o paciente ele tem uma perda de atenção, porque por causa de ser essa questão de não conseguir manter aquele cansaço. Às vezes paciente que começa, cai a postura, deita. Então, essa parte de alinhamento postural, isso aí a gente trabalha muito. Então, assim, tem interfaces, como você falou, e tem questões que você não dá conta, né? E vice-versa, tem questões que eu não dou conta, né? Eu trabalho muito com as fonoaudiólogas, a gente trabalha muito essa questão de escrita junto. Então, às vezes eu falo assim, olha, eu estou trabalhando a construção, né? Grafo-motora. Só que assim, me fala aí, em termos de semântica, de linguística, o que você está trabalhando, né, na leitura escrita, porque eu vou usar as palavras que você está colocando, eu vou aproveitar para estar utilizando na construção do grafo motor mesmo, né? Da elaboração. Então, estamos trabalhando com a letra bastão, letra cursiva. Então, assim, se você está trabalhando com a bastão, eu não posso entrar com a cursiva. Então, a gente tem que alinhar. Então, são coisas que precisa desse ajuste, precisa daquilo que a gente falou aqui nessa coisa da interface, de conversar, né? De discutir, de avaliar, de reavaliar, porque às vezes empaca numa questão e aí a gente não consegue.
Então, assim, trabalhar em equipe não é fácil. Não é fácil. A gente tem muitos embates. Às vezes a gente tem questões assim, que eu estava falando de maturidade, né? De conseguir transcender essa questão de achar que eu sou o mais importante, né? Ali, quando a gente coloca os três personagens que a gente põe, né? O cliente-paciente, a fono e a TO, aqui nesse cenário, né? A gente coloca o paciente-cliente, ele é o protagonista, mas ele não é o mais o mais importante hierarquicamente, ele é só o protagonista, mas todo mundo tem a mesma grau de importância, na equipe é a mesma coisa, né? Não existe aquele que é mais importante, até por conta que, voltando de novo no conceito, nesse novo conceito, nem o médico agora é mais importante, né? Eu lembro que quando eu comecei, há muitos anos atrás, a gente recebia o encaminhamento, vinha lá o diagnóstico e o que você tinha que fazer. E a quantidade de sessões. E a quantidade de sessões, né? Então, ainda às vezes eu recebo isso. Eu falo Eu assim, também. eu falo assim, viu? O médico falou que ele quer para você fazer isso, assim, assim. Eu falo, olha, vamos conversar. Primeiro eu vou avaliar, depois eu vou entrar em contato com ele, a gente vai conversar, e aí a gente vai definir como a gente vai fazer. Porque é esse modelo antigo, né? Então, nesse modelo agora, todo mundo é importante. A gente tem que sair dessa questão, né? De maturidade, de entender isso, né? Sem dúvida. É uma coisa para todas as áreas. Todas as áreas. Sim. Em todos os ambientes. Isso, aquele modelo hierárquico do chefe, daquele que determina, isso aí realmente já não cabe mais. E a gente percebe aí, quando você falou das interfaces, o trabalho, por exemplo, fonoaudiológico, de alguém que trabalhe com linguagem, com comunicação geral, como passa a ser importante dentro do trabalho da equipe. Porque isso que você colocou, de repente, eu não estou atendendo aquele paciente, porém, estou assistindo, e esse olhar de fora, ele é muito significativo. Né? Estou assistindo, que você não está, essas situações. Então, às vezes, aquela pessoa ali que não está assistindo o paciente, mas ela está assistindo a situação da equipe, ela pode trazer contribuições muito importantes. Até por, às vezes, não estar envolvido mesmo. Sim. A gente sabe, é igual a situação. Por que a gente não atende os parentes, não é mesmo? Porque você está envolvido emocionalmente, você acaba... A gente pega, às vezes, pacientes que você está lá há tantos anos, aí chega um profissional novo para atender, fala alguma coisa, fala que é igual, né? Às vezes a gente tem tem que tomar cuidado para não ter aquela postura de mãe do paciente. Né? Igual a gente tem com o filho, né? Como assim? Eu posso falar mal, né? Meu filho, mas você não pode, você chegou agora. Então, essa condição da troca, ela se torna fundamental. E o tempo passa correndo nas lives, né? Eu queria deixar aí agora, nós temos aí 15 minutos, eu acho que é um tempo bem legal para você contar bem da contribuição com casos. Eu amei aquele caso da senhora que você já compartilhou comigo, que eu não atendi, mas eu amei. Olha, gente, eu não sei se ela ia contar aquele caso, mas agora ela vai. Vocês vão ver, é um caso lindo, muito legal, onde mostra bem isso, né, da importância da gente ouvir a necessidade, né, a pedida, a queixa do nosso paciente. Queixa no sentido de o que para ele é tão importante. Sim. Vamos lá, a palavra é sua. Eu vou falar um pouquinho agora da contribuição da terapia ocupacional, né? A melhora do indivíduo com lesão neurológica. Então, assim, eu acho que é interessante a gente começar conceituando, né, o que é terapia ocupacional, porque nesses 40 anos da minha história de terapia ocupacional é muito comum, mas o que é terapia ocupacional, né? O que é isso? Se a gente pensar que a terapia ocupacional ela foi reconhecida no Brasil há 50 e eu já estou 40 trabalhando. Eu já sou a clássica da definição do conceito. Né? Então, assim, o que eu gosto muito de trazer esse conceito dizendo que a terapia ocupacional ela é uma ciência, né? Ela é uma ciência que ela estuda a atividade humana e ela usa
e através de ela estuda a atividade humana e ela usa recursos terapêuticos, né, para ajudar e tratar problemas nessa atividade humana. Então, precisa entender o que é atividade humana. A gente precisa entender primeiro cada coisa para depois a gente entender o caso que eu vou falar. Então, assim, atividade humana são coisas que as pessoas fazem, né, no dia a dia delas, na vida delas, então, desde que nasce até que morre. Então, assim, a gente nasce, a gente se desenvolve, né? Atividade humana que estou falando. A gente nasce, se desenvolve, aprende a sentar, aprende a andar, falar, vai para a escola, a gente aprende os nossos autocuidados, que seria a gente se alimenta, a gente faz a nossa higiene, fazemos as nossas atividades de fazer compras, produtivas, de trabalho, de lazer. Então, são essas, a gente chama isso de status ocupacional. Então, o paciente, quando ele perde esse status ocupacional, de acordo com alguma coisa que aconteça com ele, uma patologia, um problema que ele tenha, um acidente que aconteceu, ou nasceu com algum problema, esse paciente ele tem uma disfunção na vida dele. E aí entra a terapia ocupacional, que vai tratar, que vai ajudar a tratar, utilizando os recursos terapêuticos. E aí, quando a gente fala recursos terapêuticos, o que é isso? Pensa lá na maletinha, né, de ferramentas que a gente tem em casa. Então, os recursos terapêuticos do terapeuta ocupacional dentro dessa maletinha, todas as estratégias que ele tem para ajudar essas pessoas. Então, lá, os protocolos de avaliação, as abordagens de tratamento, dos cursos todos que ele faz ao longo de todo o trabalho dele, são as ferramentas que vai fazer o quê? Vai instrumentalizar esse profissional para que ele consiga atender as demandas desse indivíduo que perdeu esse status ocupacional por uma doença que ele veio a ter. Então, para ilustrar isso, eu vou contar para vocês a história de uma senhora que me procurou, né? E assim, na verdade, assim, a gente estava num serviço de abordagem interdisciplinar e essa senhora, ela estava fazendo já fisioterapia e ela tinha questões ligadas à parte de tônus muscular, de equilíbrio, falta de alinhamento postural, ela tinha fraqueza muscular, era uma senhora muito queixosa, deprimida, não muito aderente ao tratamento, e ela estava nesse momento fazendo só a físio. E estamos lá na reunião interdisciplinar, discutindo essa senhora, e a físio pediu para que eu avaliasse, porque assim, estava se estimulando, trabalhando com ela, toda a questão de fortalecimento da musculatura abdominal, para ter melhor equilíbrio, trabalhando os exercícios para fortalecer musculatura, alinhar, e ela sempre queixosa, não aderente, desatenta, e não ia para frente, não usava aquilo que era orientado. Aí a físio me pediu para dar uma avaliada, para ver a dinâmica lá da casa, porque ela reclamava muito que ela não conseguia fazer as coisas que ela gostaria de fazer na casa dela, e que ela não queria ajuda de ninguém, né? E aí ela veio para mim. E é muito legal, porque eu fui lá na minha caixinha, né, de ferramentas, e eu tenho lá um modelo de avaliação, que é um modelo canadense, que ele faz muito essa abordagem focada no cliente. E aí a gente busca com a pessoa o que ela fazia, que ela não está fazendo, que ela gostaria muito de voltar a fazer. E aí a gente pegou 5 coisas. E uma delas, que eu vou explicar para vocês, ela era relacionada à questão de higiene, né? Então ela falava assim, que ela na hora que ela tomava banho, ela gostava de raspar a perna dela, que ela usava o aparelho de Gillette, ela gostava, e que ela não estava conseguindo. E que ela teve que mudar toda a dinâmica dela, porque ela tinha que esperar essa filha chegar, então ela tomava banho, depois tinha que esperar, tinha que raspar a perna na hora que a filha podia ajudar, e aquilo estava deixando ela muito aborrecida, porque ela não gostava de depender. Muito bem, então a gente avaliou e eu vi que ela tinha uma condição neuromuscular, biomecânica para fazer essa proposta. Só que, pela questão do sistema emocional dela, ela não estava aderente.
Aí eu fui mostrando para ela, eu falei, olha, para a senhora fazer isso, a senhora precisa usar lá as coisas que está fazendo lá na Físio, então vamos pegar a atividade, eu vou mostrar como faz. E aí a gente foi trabalhando com ela, e aí quando a gente foi fazer isso, o que aconteceu? O aparelho que ela usava, ela tinha uma diminuição de amplitude de movimento desse tronco e mesmo desse braço, que ela não tinha o alcance para fazer. E aí a gente precisou de fazer uma modificação no ambiente, fazer uma correção de ambiente, fazer uma adaptação nesse aparelhinho aí, fazer um alongamento do cabo, uma angulação diferenciada lá onde fica a gilete. E aí fomos trabalhando, olha, vamos usar aquele exercício que a Físio mostrou lá, vamos usar na prática aqui. Na hora de abaixar o tronco, contrai o abdômen, e aí fomos trabalhando. Enfim, ela conseguiu depilar a perna dela, ficou feliz, ela começou a ficar mais aderente, partindo de uma necessidade muito dela, que era uma tarefa que ela queria fazer, uma tarefa do dia a dia, do cotidiano. Então, assim, isso explica essa definição do que é terapia ocupacional, né? Você perde um status ocupacional que para você é muito importante, para o outro pode parecer bobagem, né? Ah, mas raspar a perna, mas é uma coisa assim de qualidade de vida, né? De bem-estar. E aí eu me sinto capaz, eu fico melhor, eu, né, ganho mais confiança, vou para a Físio mais contentinha, a TO está me ajudando, e daqui a pouco a gente pode pedir para ir para psicologia, melhorar um pouquinho a depressão. Exatamente. Vai Tem que costurar tudo isso, né? tudo junta, né? E assim. Bom, estamos aí com 3 a 4. Eu vou considerar 5 minutos, porque o Instagram O Instagram, ele, cara, é como eu entro esses 5 minutinhos antes, ele já começa a contar esse tempo. Acaba sendo um ganho no sentido de que nem você já entrou e a gente já começou, né, batendo as 4 horas. Então eu já sei que daqui 5 minutos ele começa a rodar o tempo de que vai cair. E então eu diria que isso que você colocou, Yaskara, foi maravilhoso, para deixar muito claro o que é a terapia ocupacional, por que ajuda tanto outros profissionais, quando a gente fala do ocupacional, daquilo da nossa vida, que às vezes a gente não se dá conta do quanto é importante. Essa questão de se trabalhar além, né? Eu vou colocar o além da patologia. É porque eu posso ter, às vezes, uma perda ocupacional pelo simples envelhecimento. A gente vai ficando meio enferrujado, algumas coisas começam a não funcionar muito bem. Eu me lembro de um paciente que foi seu paciente, que ele chegou e falou assim para mim, eu tenho uma coisa... Eu falei para ele, você tá indo lá na TO? Tá indo lá na Yaskara? Ele, tô. Ah, é? E o que você aprendeu? Eu aprendi a pegar na tesoura. Que bonitinho. E eu não sou uma pessoa que trabalho muito essas questões mesmo. Até porque, por exemplo, ele fazia muito um trabalho também de processamento, estava numa outra parte que envolvia linguagem, prosódia, a importância de entender a fala, né? Tinha tem um transtorno do espectro autista, e eu achei muito bonitinho, porque eu achei até que ele iria colocar, estou escrevendo melhor, você quer ver, alguma coisa, não. Eu aprendi a pegar na tesoura. Eu falei, e como pega? E foi muito interessante, porque ele mostrou para mim, eu pensei, gente, eu pego errado, eu acho. Que é isso. E aí a gente pensa assim, olha só, para o dia a dia dele da escola, aquilo realmente passava a ser importante. Porque a professora já, né, maiorzinho, então já não ficava ela recortando. Falava, pega a tesoura, recorta e cola no caderno. E aquela coisa dele não conseguir cortar, picar, né? Só fazer aquele movimento. Então, a gente, ou uma situação aparentemente tão simples, né? Mas que para aquela senhora era tão importante. Então, eu vejo assim que quanto mais a gente investir nisso, no modelo de saúde como uma condição, não só de não ficarmos doentes, de não termos patologia, mas se a gente pensar que a vida só nos dá 2 alternativas.
né? Ou você morre jovem ou você aguenta a velhice. E não inventaram outra forma ainda. E que eu prefiro aguentar a velhice. Mas uma velhice, vamos dizer, né, a idade, mas que a minha funcionalidade esteja presente. Então, eu acho que assim, você trouxe dados muito importantes, sem dúvida nenhuma, ter uma profissional com tamanha experiência, atualizada com relação a essas terminologias, essa condição toda de mostrar o que é o ocupacional. Porque a gente tem alunos que aparecem assim, ele escreve, mas ele é tão lento. E olha só, às vezes é isso, não é só o treino, mas uma avaliação mais global vai trazer isso. Lógico, para nós, fonoaudiólogos, principalmente quem trabalha com pacientes neurológicos mais acentuados, ou até eu já tive muitas crianças que têm, assim, adolescentes que vêm com problemas posturais, isso pesa muito, posturais. E às vezes os pais falam, mas ele faz a físio. Já procurei até, a gente sabe que realmente existem todas as situações, falta de profissional, às vezes o serviço, às vezes a condição financeira, mas eu, como profissional, e eu tenho certeza que você também vai poder fechar dizendo isso, a questão da gente, que o nosso trabalho é fundamental que a gente fale para o outro. Sim. Eu não posso, dizer que ele não vai, porque acho que ele não vai ter o profissional. Não, eu preciso mostrar para ele, olha, você vai ter um ganho com isso. O que ele vai fazer com essa informação? Nem sempre a gente tem o controle, mas quanto mais a gente conhecer do trabalho do outro, quanto mais a gente poder levar essa mensagem de saúde, eu vejo que é fundamental. Pensando que esse modelo agora, que eu já vou chamar de híbrido, dos nossos atendimentos, do sistema escolar, da condição de ficar na frente de uma tela, eu diria, Yáscara, eu acho que você vai ter que ter vida longa. Para atender bastante. E aí, deixa esses 2 últimos minutos para você fazer a sua palavra final. Eu estou muito feliz de estar falando sobre isso. Eu gostaria que todos nós pudéssemos estar aqui hoje com um olhar mais abrangente, olhando a integralidade do ser, e que todos nós juntos, de mãos dadas, pudéssemos, unidas, melhorar o outro e ao planeta. Obrigada a todos. Obrigada. E vai ficar gravado lá no IGTV e depois eu gravo e coloco no YouTube, tá bom? Então, uma boa tarde para todos e até o próximo sábado, que já tem live marcada, tá bom? Beleza. Tchau, obrigada. Obrigada.